Bem-vindos. Hoje vamos fazer uma incursão por Oji, um bairro de Tóquio que se calhar não está nos roteiros mais batidos. Mas olha, tem cada história para contar. É verdade. Usamos aqui uns guias locais, artigos sobre a zona, e a ideia é mesmo essa: desenterrar umas narrativas históricas e pronto, descobrir aqueles cantinhos onde essas histórias ainda respiram hoje. Sem dúvida. Ok, vamos lá ver isto então. Porque hoje mostra uma Tóquio diferente, com uma carga histórica que se calhar não se espera. Exato. Hoje tem essa coisa fascinante de ter camadas de tempo muito visíveis, umas por cima das outras. Quer dizer, tens lendas antilhas, com séculos, Mesmo ao lado de. mesmo ao lado de marcos da Revolução Industrial Japonesa e depois espaços verdes que resistem. É impressionante encontrar esta riqueza toda tão perto do centro de Tóquio, daquela agitação toda. É quase como um, um portal para outros tempos. E se falarmos em portais em hoje, temos de começar com as raposas. As Kitsune. É a lenda mais famosa do bairro, não é? Sem dúvida. Aquela história de que, na véspera de Ano Novo, as raposas vinham de toda a região de Kanto e juntavam-se debaixo de uma grande árvore Noki, que, pensa-se, ficava ali onde hoje é o Parque Nasho no Taki, ou parte dele. Exato. E depois, pronto, formavam uma procissão, algumas até iam disfarçadas de gente, iam todas para o santuário Oji Inari fazer as preces de Ano Novo. Esta imagem Ficou imortalizada, não foi? ficou. Naquela gravura ukiyo-e super famosa do Utagawa Hiroshige, a Oji Kitsune no Gyoretsu. É incrível. E o que é fascinante aqui é como esta lenda, que pode vir lá do período Heian, não é só uma história antiga, é algo que a comunidade ainda celebra, Ativamente. ainda hoje. Isso diz muito sobre a identidade de Yoji, a força cultural que tem. E convém lembrar o contexto, não é? Os santuários Inari, como este, são dedicados à divindade do arroz, da prosperidade, dos negócios. Ah, ok. E as kitsune e as raposas são as mensageiras dessa divindade, figuras complexas no folclore japonês. Às vezes se protegem, às vezes pregam partidas. E para quem visita hoje, essa lenda está lá, palpável. O santuário Oji Inari, claro, é o centro de tudo. Tem um ambiente muito próprio. Sereno, mas com uma energia forte. Sente-se sim. E vês estátuas de raposas por todo o lado. Parece que estão a guardar o sítio. Depois tens as placas Ema, aquelas onde se escrevem os desejos, muitas com desenhos de raposas. E os amuletos Omamori, também com raposas. É quase como entrar na lenda. Essa presença física das raposas por todo o lado transporta mesmo o visitante. Não é só um sítio de culto, é um espaço que conta uma história viva. E depois, a lenda ganha vida mesmo a sério, na noite de 31 de dezembro, com a parada Oji Kitsune no Gyoretsu. Ah, sim. Os locais vestem-se a rigor com kimonos, maquilhagem ou máscaras de raposa e recriam a procissão com lanternas de papel. Deve ser uma passagem de ano, uau, super atmosférica e muito própria de hoje. Imagina só aquilo, as luzes, as máscaras, mágico. É uma forma extraordinária de manter viva uma tradição, uma lenda oral e transformá-la numa experiência da comunidade, visualmente muito forte. Liga ao presente diretamente àquele passado quase mítico. E quem quiser levar uma lembrança disto, desta faceta de Oji, há uma loja, a Kurashi no Utsuwa Oji Yamawa, fica perto de onde começa a procissão, é um achado, tem artesanato e objetos só com o tema das raposas. Lenços, máscaras, pequenos pauzinhos, cerâmica, são recordações com história. Mostra bem como a lenda não é só um ritual, mas está integrado no dia a dia, no comércio local. Reforça mesmo a identidade do bairro. Agora, saindo um bocadinho das lendas e entrando noutra época, vamos até ao Parque Asukayama. A história deste parque é diferente. É curiosa, sim. Não era uma floresta que já lá estava. Foi criado de propósito no século XVIII pelo oitavo shogun Tokugawa Yoshimune. E a razão para ele o criar é muito importante. Yoshimune mandou plantar centenas de cerejeiras e, o ponto crucial, abriu o espaço ao público, às pessoas comuns. Isso é interessante. A ideia era dar um sítio para as pessoas relaxarem e apreciarem as flores de cerejeira, o hanami. Algo que, na altura, era mais restrito. Podemos dizer que foi dos primeiros parques públicos do Japão pensado mesmo para o lazer dos habitantes de Edo. Dá para imaginar a cena na era Edo, não dá? As famílias, os grupos de amigos, a virem de barco pelo rio Sumida, lá do centro da cidade, para passar o dia em Asukayama, a fazer piqueniques debaixo das cerejeiras. Devia ser uma escapadela popular. Exatamente. E se pensarmos no contexto social da era Edo, isto mostra duas coisas. Primeiro, a importância cultural gigante do hanami.
que já era um evento social enorme, e segundo, o papel do governo do shogunato em criar espaços de lazer para o povo. O facto de Asukayama ter sido depois, em 1873, já na era Meiji, nomeado oficialmente como um dos primeiros parques do Japão, só confirma o seu estatuto pioneiro. E o parque continua a ser um sítio importante hoje. Mantém a tradição das cerejeiras, tem mais de 600, mas, curiosamente, costuma ser mais calmo do que outros sítios famosos de Tóquio na altura do Sakura. Menos confusão. Sim, e temos coisas giras escondidas. Uma delas é o Asuka Park Rail, um monocarril minúsculo e gratuito, o Asukaru. A viagem demora só 2 minutos a subir a colina do parque. Há quem lhe chame, a brincar, a montanha mais baixa de Tóquio. É uma forma divertida e fácil de ir lá para cima. É um detalhe giro que dá um toque moderno e prático a um sítio com tanta história. E lá em cima, o parque tem mais surpresas, nomeadamente 3 museus importantes ali concentrados. Precisamente. O Parque Asukayama acaba por ser quase um polo cultural. Tens o Museu do Papel, que já nos vai ligar à próxima fase da história de Oji. Tens o Museu de Asukayama, sobre a história local do distrito de Kitaku, onde fica Oji. E tens o Museu Memorial Shibuzawa, sobre uma figura-chave na modernização do Japão, com uma ligação fortíssima a Oji. E ainda há mais para alguns gostos. Sim. Para quem gosta de comboios, há lá em exposição uma locomotiva a vapor antiga e um elétrico da linha Todem. É um parque com muitas camadas. Sem dúvida. A Sukayama não é só verde, é um depósito de história, de cultura, de lazer. Reflete as várias caras de Oji ao longo dos tempos. E essa ligação ao Museu Shibuzawa leva-nos diretos à era Meiji e ao papel, talvez surpreendente para alguns, de Oji na industrialização do Japão. É aqui que entra Shibuzawa Eiichi e a fábrica de papel Oji, a Oji Seishi, que ele fundou em 1885. E não foi só mais uma fábrica, atenção. A Oji Seishi foi pioneira. Foi a primeira fábrica de papel em grande escala no Japão a usar tecnologia ocidental, maquinaria ocidental. Numa altura em que o Japão se estava a abrir ao mundo, a modernizar-se a um ritmo brutal. O papel era fundamental. Era estratégico, essencial para os jornais, para a educação, para a burocracia do novo governo, para a comunicação toda. Por isso, a fábrica de Oji foi um motor importante para espalhar informação e cultura na era Meiji. E aqui a história fica ainda mais interessante hoje em dia. O Shibuzawa Eiichi, o fundador da fábrica, é exatamente a figura que está na nova nota de 10.000 ienes do Japão. Exatamente, o pai do capitalismo japonês. É ele mesmo. E a escolha de Oji para a fábrica não foi ao acaso. A zona tinha muita água, por causa do rio Ishigami, também chamado Otonashi, um recurso essencial para fazer papel em massa. O legado do Shibuzawa Eiichi é gigante, vai muito para além do papel. Ele esteve envolvido na fundação de umas 500 empresas e instituições económicas, desde bancos importantes até à Bolsa de Valores de Tóquio, e tinha uma filosofia curiosa, misturava desenvolvimento económico com ética confucionista. E Oji tornou-se a sua base. A casa principal dele era mesmo ali, dentro do Parque Asukayama, de onde podia ver a fábrica. A sério? Não sabia. Sim. Portanto, podemos dizer que Oji foi mesmo um dos berços da indústria moderna e do capitalismo japonês, personificado nesta figura incrível. E que sítios podemos visitar hoje que nos liguem a esse passado industrial? O mais óbvio é o Museu do Papel, o Kamino Hakubutsukan. Fica no Parque Asukayama, nos terrenos da antiga fábrica. Exato. E uma parte do museu está num dos edifícios originais da fábrica, um de tijolo vermelho, que é património cultural. Lá dentro, as exposições contam a história do papel, o tradicional japonês, o washi, e o papel ocidental. E tem uma coisa muito procurada: workshops para aprender a fazer papel washi à mão. Deve ser uma experiência ótima para ligar com essa história de forma prática. Sem dúvida. Passar de perceber a importância do papel para a experiência de o fazer com as mãos cria uma ligação muito mais forte com esse legado industrial e artesanal. E claro, o outro ponto-chave é o Museu Memorial Shibuzawa, também no Parque Asukayama. É o sítio ideal para mergulhar na vida, nos feitos e na filosofia deste homem que moldou a economia japonesa moderna. Ao lado do museu podem visitar-se 2 edifícios da antiga residência dele, o Bankoro, uma casa de chá em alvenaria tipo ocidental, e o Seian Bunko, a biblioteca e escritório dele, também uma construção muito bonita com influência ocidental. E a estátua dele? E a estátua de bronze dele lá está a dominar uma parte do parque.
Um lembrete constante da importância dele para hoje. Esta concentração de museus e edifícios históricos faz de Azukayama quase um local de peregrinação para quem se interessa pela história económica e social do Japão moderno. E claro, continua a ser um parque muito agradável. Mostra como hoje soube preservar e valorizar este capítulo importante da sua história. Exato. E a história da fábrica de papel e a necessidade de água leva-nos diretos ao nosso último ponto. A água, os rios, que sempre foram a alma de Oji. Falamos do rio Otonashi, que na verdade é a parte final do rio Shakuji. Sim. Na era Edo, esta zona do rio era famosa pela beleza. Era um dos locais das 7 cascatas de Oji. E foi pintada várias vezes por artistas como o Hiroshige. A geografia de hoje explica esta abundância de água. O barro fica mesmo na borda do planalto de Musashino, onde há uma falésia. Esta geologia faz com que a água subterrânea e pequenos rios venham à superfície, formando rios como o Otonashi. Ah, ok. E como já vimos, esta água foi o fio condutor de hoje. Alimentou as lendas das raposas que se encontravam nas margens, foi a força da indústria do papel e contribuiu para a beleza natural que atraiu as pessoas aos parques como o Sukayama. É o elemento que une tudo. E hoje, esse legado da água e da paisagem da Era Edo está muito bem preservado e reinterpretado no Parque Otonashi Shinsui. É um parque linear construído onde antes corria o rio Otonashi. E é muitas vezes considerado um dos melhores parques urbanos do Japão. E o design é notável. É excepcional. Recria uma paisagem natural, com riachos a serpentear, pequenas cascatas, ouve sempre o som da água, pontes de pedra muito pitorescas que parecem saídas de uma pintura antiga e muita vegetação que vai mudando com as estações. E tem detalhes tipo moinhos de água pequeninos e figuras de raposas escondidas que lembram a história e as lendas do sítio. É um exemplo brilhante de como reabilitar uma zona urbana e criar paisagem. Conseguiram fazer um espaço que não só é bonito e relaxante, mas que também fala com a história natural e cultural de Oji. É quase um museu ao ar livre, mas para os sentidos. É mesmo isso. Funciona como um oásis ali no meio da cidade. É perfeito para um passeio tranquilo, para fugir à confusão e sentir essa essência de água e verde que parece definir Oji em todas as suas fases. Ideal para relaxar e absorver o ambiente único do bairro. Foi uma viagem bem completa, acho eu. Passámos por tantas facetas de Oji. Do mito à indústria, do lazer à natureza. Sem dúvida. Fomos pelas lendas das Kitsune no Santuário Inari, imaginámos a festa do Hanami no Parque Asukayama, na era Edo, descobrimos o papel pioneiro de hoje na indústria Meiji, com o Shibuzawa Eiichi e a fábrica de papel, e reencontramos a beleza calma da água no Parque Otonashi Shinsui. Então, o que levamos daqui? Hoje nos dá uma visão de Tóquio muito mais rica, mais profunda do que se calhar esperávamos, cheia de histórias à espera de quem se aventura a sair dos caminhos mais conhecidos. E fica uma dica prática. Para ir e explorar o Oji, experimentem a linha Toden Arakawa. É a última linha de elétricos de Tóquio, um transporte nostálgico, charmoso, que combina perfeitamente com o ambiente histórico do bairro. E talvez para pensarmos um bocadinho mais no que Oji representa, com base no que vimos, isto levantou uma questão interessante sobre a natureza das cidades históricas, não? Como é que uma zona como Oji, que conseguiu guardar de forma tão viva coisas tão diferentes, lendas antigas, património industrial forte, natureza valorizada, como é que consegue equilibrar essa identidade tão rica com a pressão constante de fazer parte de uma metrópole como Tóquio, que está sempre a mudar, a modernizar-se? É uma boa pergunta. Não tem resposta fácil, claro, mas o Kyuji parece mostrar que é possível ter essa coexistência, embora exija certamente um esforço contínuo. É uma excelente reflexão para terminarmos. O Kyuji parece provar que essa coexistência é possível, mantendo a alma do sítio sem o transformar só num museu parado no tempo. Queremos agradecer a quem nos acompanhou nesta exploração de Okyuji. Esperamos que tenham descoberto tanto quanto nós sobre este canto fascinante de Tóquio.